Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício a seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Semelhantemente, bem o povo louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chamai a Sansão, vai que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. É porque tem um homem fraco ali que não está fazendo a função dele. É porque tem um homem que não está assumindo o lugar ao qual Deus ali colocou ele. Você é homem, você é perfeito. A mulher, a função dela é auxiliar. Sabe, irmãos, como nós vemos isso? Tudo isso parte de Satanás colocando na nossa cabeça. Hoje, quando a gente olha o mundo, no lugar da mulher é onde ela quiser. Irmãos, tudo que vem do mundo provém do maligno. E a nossa cabeça tem sido moldada com exatamente esse molde que o mundo quer colocar na gente, que é normal. Esse molde que o mundo quer colocar na gente, que é normal. Esse dia eu estava assistindo um vídeo, tem um cara na internet, que hoje em dia não é mais barbeiro, hoje em dia é visagista. O cara ele vai lá, ele corta o teu cabelo, faz sua barba, antes era barbeiro, custava R$30. Hoje é visagista, ele faz a mesma coisa, mas te cobra 100, 150, porque gourmetizou tudo. O visagista, ele chega para a pessoa e fala: o que você quer ver? Aí isso, a pessoa, eu quero ter uma imagem de mais responsabilidade, eu quero ter uma imagem do homem mais viril, eu quero ter uma imagem do homem mais forte, eu quero ter uma imagem do homem mais sério. Aí nisso ele vai lá e corta o cabelo, faz a barba do cara e fica, o cara às vezes até chora de emoção porque ele se sentiu mais confiante, porque ele se sentiu mais forte. Aí a gente olha, irmãos, o homem forte de hoje em dia, ele é forte porque a confiança dele aumentou porque ele cortou o cabelo. Ele é forte porque a barba dele tem um ar quadrado e deixa o queixo dele quadrado, agora ele é viril por causa dessa barba. O homem de hoje em dia, a força dele, ela vem porque ele foi no design de roupas e o cara viu a roupa orna melhor com ele e agora ele se tornou um cara mais confiante porque a roupa dele cabe bem dele, porque a roupa dele está de acordo com a profissão. Sabe, irmãos, hoje em dia um homem forte é aquele que é confiante porque o trabalho dele ele tem um status legal lá dentro, porque a conta dele é grande, porque ele recebe bem. Então hoje em dia nós vivemos uma força de homens que a força está no cabelo. Sabe, nós vivemos uma força de homens que a força dele está na barba. A gente vive com homens poderosos, mas porque ele tem um terno caro, que foi o alfaiate famoso que fez. Sabe, irmãos, esse tipo de homem forte, esse ele está completamente longe de Deus. Então agora a gente se impõe. Você é forte, então agora nós vamos fazer o que nós vamos acontecer. Só que quando a gente pega a Bíblia, irmãos, o homem forte não é o homem que se levanta, é o homem que se ajoelha. Quando a gente vai para a Bíblia, o homem forte não é aquele que nós vamos impor, é aquele homem que pergunta para o Senhor: o que eu faço agora? O homem forte, segundo a Bíblia, não é aquele que levanta e faz. O homem forte, segundo a Bíblia, é aquele que se submete. Senhor, o que eu faço com isso? O Senhor não me der direcionamento, eu fico perdido. O Satanás, ele vem enganando a todo mundo. Você é capaz, você pode, você é forte. Mas Jesus, ele vem te chamando um caminho diferente. Jesus vem te chamando um caminho, você sozinho, você não pode. Jesus vem trazendo um colírio para os nossos olhos. Sozinho você acha que você consegue? Não consegue, não, você precisa de mim. Esse é o ar que nós estamos respirando hoje. Satanás, com ideologia nefasta, falando que você pode, que você é um homem, que você é forte. Mas chega Jesus e parece que traz a gente um caminho contrário. Parece que Jesus traz você que ser forte. Então você tem que ser forte no meu padrão. O padrão de Deus, um homem forte. Não é um homem independente, mas é um homem 100% dependente das mãos de Deus. Mas Sansão olha para aquela cena e ele se admira do que ele fez. Sansão olha para aquela cena, talvez deve ter olhado o braço dele, olha o que eu fiz. Olha a minha força, olha o meu poder. Sansão se maravilha com a morte daquele leão que ele fez com suas próprias mãos. Então a gente continua a ver a história de Sansão. Sansão foi um homem que fazia apostas. Ele fez uma aposta uma vez com 30 homens
ele levanta um enigma e deu uma semana para os homens. Se vocês descobrirem esse enigma, eu dou para vocês 30 roupas. Mas se vocês não descobrirem, vocês me dão 30 roupas. Nisso, a noiva de Sansão começa a ficar pentelhando ele, porque esses homens vão até ele e falam: ó, se você não contar para nós o resultado desse enigma, a gente vai queimar a tua casa. Nisso, essa mulher ela fica com medo e começa a pentelhar Sansão. Sansão não conta para ninguém, você não conta para ninguém qualquer enigma. E ele fala que não ia contar, ela pentelhando, ele conta. Nisso, quando ele conta, ela corre e conta com os rapazes qual era o resultado do enigma. Nisso, Sansão ele perde a aposta. Irmãos, nesse momento, Sansão ele desce a terra dos filisteus. Ele mata 30 homens aleatórios na mão, rouba a roupa deles e vai lá pagar a aposta que ele tinha feito. E nisso ele faz porque é um homem forte, é um homem poderoso, é um homem que tinha ali a força. É engraçado que quando ele volta depois, autor dessa confusão, ele perde essa noiva. E isso que ele perde, ele desce lá para se vingar também dos filisteus, ele desce para se vingar ali do pai da noiva. Quando ele perde, Sansão ele pega 300 raposas, amarra a tocha de fogo no rabo delas e solta elas lá no meio da plantação dos filisteus e queima toda a plantação dos filisteus. Sabe por que Sansão fez isso? Porque ele era forte, porque ele se garantia na mão. Quem é que ia lá te chamar satisfação da Sansão? Você é bom, continua fazendo que você é poderoso, continua fazendo que você pode. Sabe, irmão, Satanás gosta de colocar no nosso ego. Satanás gosta de cutucar lá onde o homem é fraco, que é no ego. Cutuca no ego de alguém que você vai ver, irmãos, a realidade da pessoa ali se mostrando. Sabe, irmãos, como Sansão, ele começa a colocar no coração dele que ele é forte, que é com ele começa ali a se desviar dos planos de Deus. Ele começa a se desviar. E Deus fala para Israel: quando vocês entrarem na terra prometida, não é para vocês se casarem com as mulheres das civilizações vizinhas. E o que Sansão faz? Sansão, irmãos, como eu disse lá no começo, ele era nazireu. Ele não podia comer nada da uva. E aonde que ele conhece a sua noiva? Ele conhece ela passeando no meio das uvas. Ele conhece passeando no meio das uvas, irmãos. Um homem que não podia comer nada de uva, passeava no meio das uvas. Sabe por que Sansão passeava no meio das uvas? Porque ele era forte. E é isso que Satanás quer colocar na nossa cabeça. Você é forte. Aquele pecado, você não vai cair não. Pode andar lá perto. O que aqueles seus amigos te chamando para ir para a balada, pode ser amigo deles, você é forte, você não vai cair. O que aquele tipo de conteúdo, pode consumir porque você é forte, você não vai cair. Você não vai tropeçar, você não vai escorregar. É aqui que Satanás quer fazer conosco. Você é forte, você consegue, não precisa se preocupar não. Você só pode comer da uva. Quem falou que você não pode passar no meio? Quem falou que você não pode andar no meio da uva? Vai lá, Sansão, você é forte. E é isso que Satanás fala para cada um de nós. Você é forte, você consegue. Você não precisa de Deus por você não, você mesmo se garante. E é por isso, irmãos, que muitos homens de Deus, eles caem por achar que eles são fortes, por achar que eles têm a força, por achar que são fortes, irmãos. Hoje em dia o reino de Deus está lotado de escândalo. Hoje em dia as igrejas estão lotadas de escândalos. Quando a gente começa a ver o escândalo, irmãos, ele está vindo lá na patente alta da igreja, é o bispo, é o pastor, é o missionário, é o cara que tem cargo da igreja, porque esse homem se considera forte. Davi era um homem extremamente valente. Davi era um homem, se a gente for pegar nos níveis ali de morte de Davi, com a que Sansão fez, Davi passou Sansão em muitos números. Davi tinha um cântico que falava de Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Davi era um homem extremamente valente, só que a valentia de Davi não vinha dele. A valentia de Davi vinha do Deus a qual ele servia. Quando ele vai enfrentar Golias, qual que é o clássico do versículo que todo mundo lembra? Golias não vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti na força do meu braço. Tu vem contra mim com espada e lança, Golias, mas eu vou contra ti na minha boa amiga que eu tenho com a funda. Tu vem contra mim, Golias, com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor, porque é ali que está a força de Davi. Davi sabia que com as mãos não dava, com as mãos não dava para vencer Golias, mas o nome de Deus não. O nome do Senhor Todo-Poderoso, aí a valentia é diferente. A força por vir de mim, a força por vir de Deus que eu carrego.
Sabe, irmãos, quando eu olho para Elias, todos os feitos de Elias, quando Elias chama os profetas de Baal, a oração de Elias é algo que impacta muito grande. Elias, quando vai orar a Deus, ele fala: Senhor, responde a minha oração, para que o povo saiba que só tu és Deus. Não é uma oração que fala: se responde aí para mostrar para esse povo que eu sou poderoso. Responde a minha oração para mostrar para esse povo que eu sou influente. Responde a minha oração para esse povo começar a ter medo de mim. A oração de Elias, a oração do homem fraco. Senhor, responde a minha oração para mostrar para esse povo que só tu és Deus. Para mostrar que existe apenas um Deus. Nós vemos quando Elias entra na caverna, o homem com medo, o homem fraco, o homem expondo as suas realidades humanas, que é um homem fraco. Mas o Deus forte vai até lá, chama ele fora. Sai daí, Elias, que eu sou contigo. Sai daí, Elias, que onde você está aqui, não sou eu, é você. É no meu nome, não é no seu. É no meu poder, não é na tua força que essas coisas acontecem. Eu sei estar abatido. Eu sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí vem o versículo 13. Porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sabe, irmãos, quando a gente olha esse versículo, é um versículo que olha Paulo falando que eu sei ter abundância, mas eu também sei passar fome. Eu sei ter muita coisa, mas eu também sei não ter nada, porque em todos esses cenários, em todas essas situações, Deus me fortaleceu. Na minha fraqueza, nas minhas dificuldades, na minha falta, às vezes até de fé, quando a fé estava esmorecendo, Deus, Ele vem e me fortalece. Irmãos, a gente vive num mundo que o homem forte, segundo a carne, é aquele que se levanta. Mas o homem forte, segundo o Espírito, é aquele que se ajoelha. O homem forte, segundo a carne, é aquele que fala: eu vou, eu faço, eu consigo. Mas o homem forte, segundo o Espírito, é aquele que nas suas orações ele fala: Senhor, o que é que eu faço? Pai, dá-me direcionamento, dá-me direção, porque sozinho eu não consigo, sozinho eu não tenho forças. Longe do homem que Deus escolheu ali no ventre da mãe. Longe do homem a qual Deus fez ali um voto de nascimento. Hoje esse homem está longe daquele homem que Deus havia escolhido. Sabe, irmãos, quando o crente cai, ele se desfigura. Quando o crente cai, ele se torna algo extremamente horroroso aos olhos, irmãos. Quem aqui já viu o crente quando cai? Quem aqui já viu o crente quando se desvia e ele vai para longe da presença de Deus? A figura dele é desfigurada. A aparência muda. O rosto muda, as ações mudam, a fala muda, o lugar onde ele frequentava muda, porque o homem caído, ele não leva mais a imagem de Deus. O homem caído, ele leva a imagem de Satanás. Sabe, o crente que estava na presença de Deus, orava, buscava, clamava, mas agora que ele cai, o homem que acaba virando palco ali para esse carne, ele acaba virando palco aqui para a dominação. Quando a gente olha para Sansão caído, quando a gente olha para Sansão, aqui os filisteus estão dando glória a Dagom, porque Sansão agora está aqui no nosso meio derrotado. Ó, que o nosso Deus venceu aos Deus. E é isso que acontece quando a gente vê um crente desviando. É isso que acontece quando a gente vê um crente indo ali para o mundo. Essa pessoa é um homem que ia para a igreja, agora está no mar. Um homem que ia, frequentava a casa de Deus, agora está completamente desviado. Outras roupas, outros hábitos, outra aparência. Outro homem, não é mais aquele homem forte na presença de Deus, mas agora aquele homem que serve de escárnio. Sabe, irmãos, não há felicidade quando o crente cai. Não há motivos de glória, de riso quando o crente cai, irmãos. Só quando a gente começa a olhar para esse texto ele nos mostra algo muito maior. Esse texto nos mostra algo extremamente profundo, irmãos. Sabe? Quando eu olho aqui a queda de Sansão, quando eu olho a queda do homem desde o Éden, essa queda, irmãos, foi uma oportunidade para Deus mostrar o que é graça. Essa queda foi uma oportunidade para Deus te mostrar o que é misericórdia. Essa queda foi uma oportunidade para Deus mostrar o que é um amor de verdade.
Você está ali na tua casa, o sofá, a TV, a cama, a internet, parece mais interessante do que o culto. É porque você não está orando, aí você fica fraco, e essas coisas te seduzem, e nós tendemos a perder. Sabe, a pergunta que vem, qual que é a Dalila que hoje se esconde na tua vida? Qual que é a Dalila que hoje se esconde por trás, às vezes, dos seus olhos, do seu pensamento, da tua visão? Porque quando a gente olha aqui para a história de Sansão, é um negócio que eu não consigo entender. Quando a gente olha para Dalila, chega até Sansão, os filisteus falam assim: olha, só o segredo dele, que a gente vai te dar uma bolada. Só o segredo dele, que a gente vai te pagar um dinheirão. Aí Dalila chega para Sansão: Sansão, qual que é o teu segredo? Ele: se você me amarrar com 2 cordas novas, eu perco a minha força. Aí Sansão vai dormir, quando ele acorda, quem que tem lá? Ele é amarrado por 2 cordas novas, aí ele levanta a história, os filisteus vão matar ele, e ele mata todo mundo. O que passa na cabeça de Sansão, irmãos? Que aí na mesma noite, Dalila chega: Sansão, você mentiu para mim, Sansão. Ô Sansão, como assim? Você falou que me amava, mas você mentiu. Aí Sansão vai falar: não, se você fizer 7 tranças na minha cabeça, aí você pode ter certeza que a minha força vai embora. Aí Sansão dorme, acorda com 7 tranças na cabeça, e os filisteus vêm matar ele. Aí ele vai lá, levanta, mata todo mundo, e mais uma vez, Dalila chega: Sansão, você me amou de Deus, você não me ama. Irmãos, toda vez que Sansão revelava o que ia tirar a força dele, Dalila, ele fazia, chamava os filisteus para matar ele, ele não abre mão. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente olha para isso: nossa, olha para esse Sansão egoísta, nossa, olha para esse Sansão ingênuo, olha para esse Sansão, olha que agressão, é aquela música da Sansão, o bobo do cabelão. Sabe, irmãos, mas quando a gente vai olhar para a nossa vida, quantas Dalilas não derrubam a gente pela mesma coisa? É perder o culto, às vezes por causa de televisão. É perder o culto, às vezes por causa de sono. É perder o culto, às vezes porque, não, hoje eu não estou afim, o sofá está mais legal. Hoje vai ser uma festinha ali para mim ir. Irmãos, é Dalila te chamando para a destruição. Você largando o culto e indo para lá, sabendo que ela está te fazendo mal. Mas você não profana, mas você não sai, você não consegue se livrar. Sabe o que é isso, irmãos? É característica do crente que está fraco na fé. É característica do crente que não ora. É característica do crente que quando dobra o joelho para orar ele dorme. É característica do crente que quando abre a Bíblia para ler, já começa a bocejar. Irmãos, é essa característica do crente que está fraco. É que se você clamar, ele responde. Que Deus é esse que, em meio às nossas ingratidões, em meio à nossa forma vã de viver, em meio aos nossos erros, às nossas falhas, se você olhar para Deus de coração aberto, falar: Pai, lembra-te de mim e dá-me forças mais uma vez. Esse Deus estende as suas mãos de misericórdia. Esse Deus estende as suas mãos de graça e responde às nossas orações, mas não responde com rancor. Ele responde com graça. Quando Sansão viu que ele era fraco, ele entendeu que a força vinha de Deus. Pai, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor, e mais uma vez, dá-me a tua força. E mais uma vez, dá-me força nesse momento. Sabe, irmãos, é na oração que nós ficamos fortes. É somente através da oração que nós ficamos fortes, que foi através da oração de Sansão ele pegou a tua força. Sabe, irmãos, oração é se submeter a Deus. Oração é dobrar os joelhos e falar: Pai, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Pai, eu não consigo fazer, mas o Senhor consegue. Pai, eu não tenho força, mas o Senhor tem. Oração é submissão ao mais forte. Oração é submissão àquele que pode ouvir as tuas orações e realizá-las além do possível, além do seu imaginável, muito além do que você possa pedir ou imaginar. É o que Deus tem capacidade para fazer na tua vida. Sabe, eu olho aqui para a oração de Sansão, é a gente entender que é a oração que o crente se fortalece. Irmão, você pode ouvir louvor o dia inteiro no teu carro. Você pode ouvir louvor o dia inteiro no teu fone de ouvido. Se não tiver oração, você cai. Irmão, você pode ler a Bíblia o dia inteiro. Você pode ler a Bíblia de A a Z. Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse.
Se não tiver oração pedindo discernimento ao Espírito Santo, você não entende nada. As palavras da Bíblia entram e saem conforme você nem imagina. Você lê a Bíblia, você já tiver aqui que eu li. A Bíblia é um livro espiritual. E como um livro espiritual, antes de ler, a gente pede a Deus, o Espírito Santo, revela para mim o que você colocou aqui. Mostra no meu coração as palavras que estavam aqui dentro. É na oração que a gente busca poder. É na oração que nós nos fortalecemos. É na oração que o crente luta. É na oração que o crente é revestido de poder. Porque é na oração que eu olho para Deus e falo: Pai, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu vejo Jesus falando para o povo de Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas. Quantas vezes eu não quis cuidar de vocês como a galinha cuida dos pintinhos, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das asas, mas você não quis. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus te chamando toda pesada. Vem cá para o meu jugo que eu te carrego. Vem para o meu jugo que eu ando junto contigo. Quando eu olho para o mundo, é Satanás falando que você é forte. É Satanás falando que você consegue. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus chamando: vem comigo que eu cuido de você. Vem comigo que eu te guardo. Vem comigo que eu servo. Vem comigo que eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Porque o outro mercenário, ele vê filho lobo e ele não está nem ele larga, ele foge. Mas eu sou o pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. A verdadeira força do crente, ela está em quando nós entendemos o quão fraco nós somos e quando nós entendemos o quão forte o nosso Deus é. Quando eu entendo isso, a minha fraqueza e a força de Deus, é o momento que eu me rendo, eu me dobro e a minha oração ela se torna: Pai, cuida da minha vida, porque eu não consigo. Pai, cuida da minha família, porque eu não consigo. Pai, cuida da minha esposa, cuida da minha filha, cuida da igreja, cuida dos irmãos, porque eu não consigo. Mas com toda certeza, eu sei que tu podes e é tu. Eu confio na minha vida. Tu faz bem, gente.